Agora, pessoal, continuando, a ver, problemas dos coelhos de Fibonacci, os números áureos, né? Então a gente vai falar sobre esse matemático, Fibonacci, tá? Ele tem uma sequência que é muito famosa, a gente vai falar sobre ela, tá? Então, ó, é o seguinte, ó, Leonardo de Pisa, né? Ele é conhecido como Leonardo de Pisa. Naquela época tem muito esse negócio da pessoa como é que se diz? Leva o nome da cidade, da localidade que nasceu, esse tipo de coisa. Que elas também é conhecido como Fibonacci, né? Ele foi que trouxe os números arábico, indo-arábico, para a Europa, né? Foi que fez isso, tá? Ele foi que introduziu isso. Ele morava no Oriente e tal, com a família dele, e ele foi que introduziu os números arábicos na Europa, tá? Mas o que ele fala aí é da sequência dele. Então vamos ver aqui. Ele diz o seguinte, Leonardo, repetindo, né? Problema dos coelhos de Fibonacci e o número áureo. Leonardo de Pisa, que viveu depois de Cristo, né? De 1170 a 1240, conhecido como Fibonacci, publicou em 1202 o famoso livro Liber Abaci, livro do Ábaco, em que explicou a notação indo-arábica que usamos hoje. No capítulo 12, né, ele propôs o seguinte problema, que originou a sequência de Fibonacci. Um homem põe um par de coelhos em um lugar cercado por todos os lados, colocou um par de coelho um homem pôs um par de coelho em um lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos pares de coelho pode ser gerado a partir desse par em um ano, se supostamente todos os meses cada par dá à luz a um novo par, que é fértil e a partir do segundo mês? O que nos interessa apresentar aqui é a sequência de Fibonacci. Por isso vamos apenas iniciar a resolução dos primeiros passos do problema, tá? Então o que ele diz aqui? Ele diz aqui o seguinte, observa a figura, tá? Na qual um coelho grande representa um par de coelhos maduros, férteis, e um coelho pequeno representa um par de coelhos jovens que não procriam. Então aqui eu começo, vamos começar por um par de coelho jovem, tá? Aqui é um par, tá? Tá parecendo um só, mas é um par. Então esse par amadurece durante um mês. Então ele vai dar origem, amadureceu, né? Então esse aqui amadureceu, então após um mês, né? Vamos ver, começa por um par de coelho, né? Esse par amadurece durante um mês, após o mês, o primeiro par dá à luz a outro par. E assim ficamos com dois pares de coelho, né? Um maduro e outro jovem, né? Após o segundo mês, o par maduro, né? O par maduro dá origem a outro par jovem, enquanto o par de filhote amadurece. E fica assim três pares. Tá? Três pares. Após o terceiro mês, cada um dos coelhos, dos dois pares maduros, dá à luz a outro par. E o par de filhotes amadurece. Temos agora 5 pares. Após o quarto mês, cada um dos 3 pares dá a luz para outro par e os 2 pares de filhotes crescem. Agora temos 8 pares. Após o quinto mês, temos um par de filhotes. Temos um par de filhotes.
após o 5º mês, né? Temos um par de filhotes de cada um dos 5 pares adultos e mais 3 pares crescendo, total 13 pares. Já podemos observar uma sequência de números, tá? Uma sequência de números. Já podemos observar uma sequência de números, ó. Uma sequência de números. A gente pode observar o seguinte, ó. Olhando aí pelo slide, já dá para observar que nós temos uma sequência. O que a gente tem? A gente tem, primeiro tinha um par jovem, né? Depois o par maduro, que vai dar origem a 2 pares. Esses 2 vai dar origem a 3. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está somando o posterior com o anterior. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim vai, né? Assim vai. Se eu somasse aqui 13 mais 8, ia dar 21 e assim vai, tá? Então seria isso aí, seria a sequência de Fibonacci, tá? Fibonacci. Vamos para frente, né? Então eu tenho aqui o seguinte, sim, vamos falar um pouquinho sobre Fibonacci. Quem é que foi Fibonacci? Antes da gente ver isso aqui, vamos dar uma falada rápida sobre o histórico dele, sobre o histórico de Fibonacci. Como eu falei, ele nasceu em Pisa, né? Ele é um matemático, né? Muitos consideram ele o maior matemático de sua época, né? Na época que ele viveu. Então nós temos o seguinte, vamos ver quem foi. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Quem foi Fibonacci, tá? Para a gente saber a origem do cara. Olha, ele diz assim, ele viveu, como a gente já falou, de 1170 a 2050. Foi um matemático italiano de grande influência na Idade Média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da Idade Média. Introduziu os algarismos arábicos na Europa e descobriu a sequência de Fibonacci. Isso é as coisas mais famosas a respeito dele, né? O que fala mais sobre ele? Fibonacci nasceu em Pisa, né? Filho de Guglielmo de Basossi, um próspero mercador. Acompanhou as atividades do pai no porto de Pisa, que mantinha grande influência no comércio no Mediterrâneo. Através das atividades do comércio alfandegário, Fibonacci tomou contato com a matemática hindu e árabe, praticamente no comércio oriental. Sob a proteção do imperador Frederico II, e por ter resolvido os problemas matemáticos da corte, Fibonacci aprofundou seus estudos sobre matemática, avaliando que os algarismos arábicos seriam mais eficientes que os números romanos para cálculos aritméticos. Isso fez com que o matemático pudesse viver apenas dos estudos e pesquisas. Aos 32 anos, Fibonacci publicou o livro Liber Abaci, livro do ábaco ou livro do cálculo, responsável pela disseminação dos números indo-arábicos na Europa. Outros livros importantes de matemática é Prática Geométrica, de 1220, e Minur Giza, sobre aritmética comercial, e comentários ao livro 5, Os Elementos de Euclides. Não se tem informações comprovadas da vida de Fibonacci. Depois de 1228, como prestou grande serviço à cidade de Pisa, o matemático possui uma estátua em sua homenagem, localizada na Galeria Ocidental do Camposanto. Isso seria Fibonacci, tá? Sim, agora vamos falar a respeito disso aqui. Números, vamos ver, navegando com segurança. Autoridades portuárias servem do calado para controlar a segurança dos navios e o estado de carga. A diferença de cores no casco assinala sua principal linha de água a carga plena. Tá? Observando a imagem do casco de um navio,
em qual ponto se encontra essa linha. Ó, pessoal, dá para perceber o seguinte, vê. Essa linha ela se encontra aqui, ó. Ela se encontra aqui, tá? Ela se encontra aqui, ó. E ela vai até aqui assim, ó, né? Isso aqui seria o ponto, ó. Ela vai até aqui assim. Então é mais ou menos, ó, a mais ou menos 6,5, né? A resposta seria C, tá? Forma decimal para formar forma de frações, de fração, tá? Então o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte, ó. Primeiro caso, ó, quando o número tem infinitas casas decimais, a leitura dele fornece uma boa indicação de como expressá-lo na forma de fração. Veja alguns exemplos. 0,2, 2 décimos. Foi aquilo que a gente viu na aula do professor Rios, né? Eu tenho aqui ó, uma casa decimal, né? Aqui, uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Então eu vou ter, lembra que é a potência de 10, né? Então como eu só tenho uma casa depois da vírgula, vai ser 10, tá? Se fosse aqui no caso são 3, então vai ser 1000, né? Então é de acordo com a quantidade de casa depois da vírgula. Então vai ser 2 décimos, eu posso escrever aqui 0,2, eu posso escrever 2 sobre 10, tá? Um zero porque é uma casa depois da vírgula, tá? Aqui é 5,325, 5 inteiros, né? 325 milésimos. Vê, aqui ele escreveu da seguinte maneira, ele botou 5 inteiros, tá? E 325 sobre 1000, né? Milésimo, tá? Ele podia também colocar isso tudo num só, tá? Podia botar 5.325 sobre 1000, tá? Estaria correto do mesmo jeito, tá? Tanto ele pode destacar a parte inteira, como ele destacou aqui, e colocou só a parte decimal, como ele podia botar tudo decimal, tá? Porque você quando for dividir 5.325 por 1000, ó, a vírgula vai correr 3 casas, tá? Aqui, aí ia correr 1, 2, 3, ou seja, a vírgula está aqui, ó, ia correr 1, 2, 3, né? Ia voltar ao que estava, tá? Então, tanto pode escrever assim, tá? Na forma de um número misto, como na forma de fração imprópria, né? Como o professor Rios apresentou na aula dele. Sim, segundo passo, ó. Quando o número tem infinitas casas decimais, como é o caso de 0,5555, procedemos do seguinte modo. Ó. É o seguinte, pessoal, de uma maneira bem simples, para a gente não perder muito tempo nisso aí. Como a gente está repetindo só um algarismo, 5555, ó, então vai ser um 9, tá? Um 9 porque está repetindo só um 5, ó, tá? Só um 5. Então vai ser 5 sobre 9, feito que ele colocou aqui. Ó. Ele botou essa regrinha aqui, tá? Ele chamou isso aqui de x. Tudo bem, não tem problema nenhum, chamou de x. Aí multiplicou por 10. Quando ele multiplica por 10 aqui, ó, ele multiplica por 10 aqui também. Ó. Então a vírgula está aqui e corre para cá, tá? Aí ele subtraiu de x, tirou 10x menos 1x, ficou 9x. Mas veja uma coisa, 10x é igual a isso aqui, ó, né? Então, ó, eu posso muito bem, ó, né? 10x é isso aqui, ó. 10x é isso aqui. Então eu posso muito bem subtrair isso aqui, ó, de quê? De x, que é isso aqui, ó. Quando eu tirar esse valor aqui desse, ó, vai eliminar isso aqui tudinho, vai ficar só o 5. Tá? Foi isso que ele fez, ó. Então vai ficar x é igual a 5 sobre 9, tá? Mas na prática seria isso, tá, pessoal? Quando eu tenho, só repito um algarismo, 5, 5, 5, 5, vai ficar 9 sobre 5. Se eu repetisse 3 algarismos, vamos supor, 23, 23, 23, 23, são 2 algarismos diferentes, 23, 23, 23. Então seria 23 sobre 99. Se eu tivesse, sei lá, 321, 321, 321, 321, eu botaria 321 sobre 999, 999. Então, é cada 9, né, em relação a um período, tá? Se o período é sempre o mesmo algarismo, você bota o 9. Se o período for 2 algarismos, bota 2 9. Se for 3, 3 9, assim por diante. Ó, nesse caso, os dois primeiros... nesse caso, né, a fração irredutível, que gera uma lisma periódica, é chamada fração geratriz. Quer dizer, essa fração aqui é chamada fração geratriz. Por quê? Se você dividir 5 por 9, vai voltar isso aqui, tá? Então vai voltar isso aqui. Então isso chama de fração geratriz. Ó, nesse caso, os dois números da primeira igualdade foram multiplicados por 10. É aquele exemplo que eu falei, multiplicou por 10, né? Por 10, tá? X vezes 10, 10x. Isso aqui vezes 10, a vírgula corre uma casa para cá, né? Ele está explicando isso aqui, tá? Que eu expliquei.
de modo que eles devem ser multiplicados por 10, por 100, por 1000, a fim de deslocar a vírgula para a direita do primeiro período, tá? Então seria isso, tá? Mas no caso, use essa regrinha prática que você não erra, não. Quando você começar a contar e conhecer os números naturais, quando você começou a contar e conhecer os números naturais, depois os números com vírgulas e as frações. Depois vieram os negativos, apareceram alguns números irracionais, sem que você soubesse esse número. Agora você estuda sobre os números reais e como faremos para assinalar esses números na reta numérica. Então é o seguinte, pessoal, ele está dizendo o seguinte, a gente viu primeiro os números naturais, né, que vai de 0 a infinito, 0, 1, 2, 3, 4. Depois a gente vê os números inteiros, que tem os negativos e os naturais, né? Depois a gente viu os racionais, que é o que está na forma de fração, qualquer número com forma de fração. Então os inteiros, né? E os inteiros também são eu posso colocar todos na forma de fração. Então, eles também são uma espécie de números, eles também são racionais, tá? E os números irracionais? Os números irracionais são aqueles que ele se repete, mas não periodicamente, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Você calcular a raiz quadrada de 2, ele vai repetir, ele vai repetir, vai ficar como 1,4142, 13,562, etc. Quer dizer, ele vai repetir infinitamente, só que não periodicamente, não sempre os mesmos números, tá? Então, isso é um número irracional. São todas raízes não exatas. Temos alguns números como π, né? Temos um número neperiano também, né? Que vocês vão estudar isso no segundo grau. Tá? A gente tem alguns números a esse respeito. Tá? Então, é isso, né? Então é isso aí. Então, vamos ver mais um pouco aqui. A gente adiantar um pouquinho. Ó, números inteiros, racionais e reais, né? O reais é todos os números que a gente conhece, tá? Todo mundo que a gente conhece. São os negativos, são os inteiros, né? Os racionais, os irracionais, todos são reais, tá? La Paz, Bolívia, está em um vale, está entre um vale profundo, rodeado de montanhas e montanhas, montes e montanhas de grande altitude, pertencente à Cordilheira dos Andes, entre o elevado Maceta Andina e os vales mais baixos. O clima é frio e temperado, e a temperatura média é de 8 graus. Em dias mais a menos, a temperatura máxima chega a 14 graus e a mínima a menos 2 graus. Tá? Você saberia representar a variação de temperatura nesses dias utilizando uma reta com o seu colega? Tente encontrar essa representação, tá? Essa representação. Curiosidade, a cidade boliviana de Postos é declaradamente a cidade mais alta do mundo, a 4.090 metros, ou 13.420 pés acima do nível do mar. Então a gente tem isso aí, tá? Essa é a curiosidade. Se vocês conseguirem tentar fazer isso aí, tá? Depois a gente vê se vocês conseguiram, tá? Você pode saber representar a variação de temperatura nesses dias, utilizando no dia da gente, né? Essa variação da gente aqui, tá? Pega um termômetro se tiver, né? Se der para fazer, né, pessoal? Eu vou dar uma paradinha, tá? Depois eu continuo o vídeo, tá? Para não ficar muito cansativo.